Olá, amigos! Sejamos todos muito bem-vindos a essa exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade. Essa noite vamos falar um pouquinho sobre a data de hoje, que no nosso calendário está marcado como Carnaval. E durante muitos anos nós acostumamos a ver na nossa programação televisiva os desfiles coloridos, aquela música. E já por alguns anos não temos visto isso acontecer devido à pandemia. Mas ainda assim é uma temática que nos envolve e que é sempre interessante conversarmos sobre ela. A respeito de qual seria a postura adequada para nós espíritas, estamos nos referindo a nós que já temos informações, obras trazidas pelos benfeitores da espiritualidade, pela codificação, onde nos ensinam a raciocinar espiritualmente, a termos um panorama espiritual dos bastidores dessa festa. Então, nós vamos iniciar trazendo lá da Revista Espírita de 1867, que Allan Kardec diz assim: que os espíritos constituem a população invisível do globo, estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente. Então, nós estamos sempre acompanhados desses espíritos desencarnados que se conectam conosco ou não, de acordo com a nossa vibração, de acordo com os nossos pensamentos. Quando nós temos uma abundância de espíritos de determinada natureza, o ambiente se carrega daquele tipo de vibração. Então, se nós tivermos uma assembleia, num congresso espírita, quando nós entramos no ambiente, nós já sentimos aquela vibração, aquela energia. E isso acontece em outras congregações cristãs também. Nós entramos e nos sentimos bem, acolhidos, aquela vibração elevada. Quando nós estamos em um casamento, nós sentimos uma emoção, né? Quando nós temos uma reunião de espíritos afins, nós nos contagiamos por aquela vibração determinante. E quando essa vibração é inferior, nós nos sentimos mal. E quando se trata do carnaval, nós vamos chegar naquele ambiente e já vamos nos contagiar por aquelas vibrações. Por isso que às vezes nós não estamos nem com vontade de ir em um determinado local, chegamos lá, por vezes nos conectamos espiritualmente e começamos a nos animar e nos entrosar. E acaba que vamos ficando, vamos nos prolongando. E a atmosfera espiritual das festas de carnaval, elas não são nada salutares. Isso devido não à festa, mas devido à nossa vibração, à nossa imperfeição, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos e a maioria das pessoas que frequentam o carnaval não vai com a intenção de brincar o carnaval, mas com a intenção de se aproveitar da licenciosidade que apresentam-se nesses ambientes. Muitos vão com a intenção de se deixar soltar todas as amarras que contiveram durante todo o ano. Porque nós ainda somos muito contidos pela nossa educação moral, mas isso ainda não é a nossa natureza vibrando. É apenas nós segurando os nossos instintos, assim como quando nós fazemos uma dieta. Nós ainda nos sentimos atraídos pelo alimento que nos é objeto de desejo. Eu estou falando porque isso é uma coisa que acontece bastante comigo. Então, nós ainda nos atraímos pelo alimento, mas nos seguramos pela nossa disciplina, que nós nos educamos, estamos tentando nos educar. E esse é o início de um processo. Vai chegar um ponto em que naturalmente nós não vamos mais nos atrair pelas coisas que nós nos educamos a evitar, porque temos a consciência de que nos faz mal.
Assim é quando a pessoa que deixa de fumar, por exemplo. A pessoa deixa de fumar, ela tem que fazer muita força, muita mesmo, porque é um vício terrível. Sem falar que os espíritos desencarnados não têm mais como utilizar-se desse vício sem ser através de uma pessoa encarnada que faça uso da substância. Então, eles vão estar ali estimulando para que aquele indivíduo faça cada vez mais o uso, para que eles possam também absorver aqueles fluidos, aquela sensação. E quando nós conseguimos vencer esses nossos instintos, esses nossos impulsos, nós vamos cada vez mais nos afastando, até que chega um ponto de maturação desse processo, que nós vamos ver o cigarro e não vamos ter atração nenhuma por ele. E nós, hoje ainda, nesse plano em que nos encontramos, ainda nós somos muito ligados à materialidade, às tentações, às sensações do corpo. Então, não estamos infalíveis a irmos a uma festa dessa e não nos conectarmos com as influenciações que vão ocorrer. Quando Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, através da psicografia de Divaldo Franco, ele narra uma segunda-feira de carnaval no Rio de Janeiro, quando ele, acompanhando as equipes de socorro do Dr. Bezerra de Menezes, na cidade do Rio de Janeiro, onde foram instalados vários postos de socorro. Então, ele assistiu todo esse trabalho e traz as narrativas nessa obra, e todos que tiverem interesse, Nas Fronteiras da Loucura, é o nome do livro. Então, ele vai trazendo sobre a atmosfera espiritual que se instala nesses locais onde se comemora o carnaval. Então, é uma atmosfera muito negativa, muito trevosa. As pessoas ficam mescladas com a espiritualidade inferior, todos muito influenciados, e muitas coisas que não precisariam ocorrer vão ocorrer devido a essa invigilância. Porque quando nós nos contemos demais dentro dos nossos moldes morais durante o ano todo, aí saímos para pular o carnaval. É o momento de extravasar. Essa é a palavra que se usa. Então, é o momento onde a pessoa vai utilizar de substâncias que não são habituais, utilizar de práticas que não são habituais. O Correio Brasiliense fez uma pesquisa, um grupo de psicólogos fez uma pesquisa, foi publicada no Correio Brasiliense alguns anos atrás. E o resultado da pesquisa foi que de 10 casais que saem para o carnaval, 7 casais entram em conflito, brigam, seja por ciúmes, seja por qualquer situação corriqueira que acontece nesses locais. Desses 7 casais, 3 vão cometer adultério e alguns acabam acarretando na separação do casal. Então, não é uma situação que alguém saia de casa planejando passar. E Emmanuel vai nos trazer que, por vezes, aquele momento treslocado, Emmanuel, o benfeitor do Chico Xavier, que por vezes aquele momento treslocado vai trazer uma situação que talvez a encarnação toda não seja suficiente para reparar. Porque imaginemos, nós vamos entrar numa atmosfera perniciosa dessas. E conforme Manuel Filomeno de Miranda diz, parece um nevoeiro negro, uma atmosfera muito pesada. Então, não é o que se imagina quando se sai para brincar o carnaval. Que as pessoas estão lá com outras ideias, com outras intenções. E aí, qualquer coisinha que aconteça vai ser motivo para algum espírito desencarnado trazer aquela inflamação
dos nossos sentidos. Então, se alguém bater, der um empurrão, já é motivo para criar uma discussão, para criar uma briga. Então, as consequências do carnaval, na nossa condição de invigilância, são bastante nefastas. São as brigas, por vezes homicídios, por vezes estupros, por vezes gravidez indesejada. 70% das pessoas faz alguma coisa que não faria numa situação ordinária, né? Coisas como utilizar uma substância que não utilizaria num dia comum, porque naquele período parece que tudo pode, tudo é permitido. Essas pessoas têm uma dificuldade após o carnaval para retomarem as suas vidas, as suas rotinas. Parece que as pessoas se sentem pesadas, aquela sensação de esgotamento, de exaustão. E o pior de tudo, nós nos ligamos com espíritos obsessores que vão ao nosso lar conosco, vão nos acompanhar para casa. E alguns espíritas, alguns de nós, têm a ingenuidade de achar que não tem problema nenhum frequentar esses ambientes. Mas é uma autoconfiança que nós ainda não temos essa condição de nos garantir essa vigilância, porque são muitos espíritos trevosos nos aguardando, esperando que nós tenhamos uma pequena brechinha para nos suscitar os pensamentos mais nefastos. E essa brechinha acaba acontecendo, porque nós temos assim, o nosso ponto fraco. Todos nós temos o ponto fraco. E por que nós estamos falando isso hoje? Nós temos observado que os benfeitores têm trazido falas muito duras, muito firmes, sempre muito amorosos, se preocupam muito com a nossa evolução e se preocupam mais ainda com a nossa resistência, com a nossa lentidão em tomarmos atitudes mais firmes em relação ao nosso comportamento. Então, temos recebido falas muito duras e firmes. O próprio Emmanuel, o próprio Bezerra de Menezes, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, estão trazendo esses discursos de que nós devemos evitar nos expormos, porque como poderíamos entrar num pântano, por mais que tenhamos cuidado para pisar devagarinho, nosso calçado vai ficar sujo. Não temos como caminhar no pântano sem sujar o nosso calçado. E nós estamos vivendo um momento, o próprio Divaldo nos traz em suas palestras e também num dos livros recentes que ele psicografa pelo Manuel Filomeno de Miranda, que é Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Ele traz que desde 2004, muitos espíritos trevosos têm se reunido e se organizado para trabalhar contra Jesus, com a intenção de apagar o nome de Jesus do nosso calendário. E todos aqueles que trabalham, que servem na seara do Cristo, como todos os espíritas que aqui se ligam e buscam o seu esclarecimento e o seu aprimoramento, estão sendo assediados por esses espíritos. Como podemos perceber isso? As pessoas estão mais ariscas, mais rudes, mais agressivas. Hoje, qualquer pessoa que tenha um diálogo, aquele diálogo pode ser mal interpretado, distorcido e ser alvo de discursos de ódio, de violência. Nós vemos violências gratuitas, pessoas sendo atacadas, pessoas discutindo
e desfazendo amizades, criando laços de raiva, de sentimentos inferiores por assuntos que não nos competem, como assuntos irrisórios, pessoas que têm uma predileção política e brigam pela sua predileção política com quem não concorda, que não tem a mesma opinião, pessoas se odiando nas redes sociais, deixando mensagens terríveis, até mesmo em grupos espíritas, pessoas se agredindo verbalmente através das mensagens digitadas, porque não conseguem se tolerar a opinião umas das outras. E nós vemos que, por mínimas atitudes, as pessoas estão intolerantes, desenvolvendo distúrbios psicóticos cada vez mais graves e profundos. Não bastasse isso, nós estamos vivendo uma pandemia que já se prolonga por 2 anos, se encaminhando para um pouquinho mais. E essa pandemia fez sobressaltar muitas coisas que estavam guarnecidas no íntimo do ser humano. Sentimentos esses que estavam harmonizados, mas que agora foram sobressaltados em decorrência desse nervosismo que a pandemia trouxe para todos nós, essa insegurança, esse medo, os problemas por vezes financeiros que trazem preocupações para aqueles que têm que dar o sustento para suas famílias, aqueles que não têm um respaldo financeiro, acabam ficando inseguros, preocupados, e isso gera conflitos internos. E vai acumulando essa gama de sentimentos, e as pessoas começam a se medicarem para conseguirem dormir, começam a ter um desequilíbrio orgânico por vezes, quando essa medicação não está muito bem orientada profissionalmente. Por vezes a pessoa faz uso de medicamentos sem nenhuma orientação profissional, o seu organismo vai sofrendo. Outras pessoas, pelo simples fato de estarem ansiosas demais, preocupadas demais, acabam intoxicando a sua psicosfera, acabam intoxicando o seu perispírito, desenvolvendo enfermidades que não conseguem depois tratar, porque o tratamento ele começa lá no espírito. Esse tratamento ele começa na intimidade do ser. É preciso que nós consigamos parar, fazer uma pausa, fazer uma reflexão, meditarmos sobre todos os nossos sentimentos. Nós não paramos durante o dia, nós vivemos o dia emendado no outro sem parar, fugindo dos nossos problemas através das atividades uma após a outra, através da anestesia dos pensamentos nas atividades em que o nosso cérebro fica ligado a um enredo de um programa na televisão, a um videogame, a um jogo, ou a uma atividade que seja física, mas constante, em que nós não possamos, então, ficar ali sozinhos conosco mesmos, fugindo dessa conversa de nós conosco mesmos. Essa conversa é importante, pode ser dolorida, porque quando nós conversamos sozinhos, olhando para dentro, nós vamos descobrir ali a fonte de todas as nossas tribulações. Isso é necessário. Isso se faz quando nós oramos conversando com Jesus, conversando com Deus, nosso anjo guardião, por vezes abrindo o nosso coração, nós estamos ali, conversando também conosco, compreendendo
que está nos causando sofrimento, angústia, essa ansiedade? E buscando assim fortalecermos a nossa fé e a nossa confiança no futuro. Nós não precisamos de uma festa colorida, nós não precisamos relaxar, nós não precisamos extravasar os nossos instintos, porque nós não precisamos ficar presos o ano todo. Se nós nos conhecermos nossas necessidades, nós podemos buscar esse equilíbrio na prece, na meditação, num trabalho voluntário. Meus amigos, não há angústia nem dor que não se acalme perante um trabalho voluntário em prol do próximo. Quando nós vemos o próximo, o nosso semelhante, num sofrimento, que nós somos instrumento para que ele se alivie. Quando nós somos esse instrumento, o nosso coração se alivia e recebe esse bálsamo de conforto. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Cristo, nós temos aí um compromisso não só de servir ao próximo, mas também de nós crescermos. E é isso que acontece quando nós buscamos aprender a cada dia um pouquinho mais da doutrina, para compreendermos o porquê que nós passamos por determinadas situações, para nós entendermos que é natural, na nossa condição de espíritos imperfeitos, termos ainda esses instintos ligados às sensações, à carência física, de intimidade física, às sensações da gula, todas essas problemáticas ligadas à materialidade, elas ainda são naturais na nossa condição. E nós temos que conviver com elas, fazendo sempre um esforço para não deixarmos que elas nos conduzam. Porque é para isso que nós fomos servidos, dotados da inteligência, para que possamos educar os nossos instintos. Não simplesmente reprimi-los e nos tornarmos pessoas recalcadas, para depois, em 2 ou 3 dias, querermos sair fazendo tudo que não podíamos o resto do ano. Nós devemos buscar um equilíbrio, né? Nós viver de uma forma confortável, em que nós consigamos nos adaptar e sempre fazendo um esforço para melhorar a cada dia. Assim vamos conseguir dar um passinho de cada vez. Reprimir os nossos instintos e não aceitá-los, achando que eles são a nossa ruína, não é uma boa estratégia, porque nós não vamos conseguir suportar por muito tempo. Acabar tendo, como se diz, um surto, uma explosão. Então, o ideal é sempre o equilíbrio, o conhecer-se a si mesmo e o buscar, então, esse respeito por si mesmo e pelo próximo. Porque esse autoconhecimento que nós falamos, através de conhecer, estudar a doutrina espírita, para então entendermos o que somos, como proceder, isso vai nos desenvolver um autorrespeito. E nós não vamos querer violentar o nosso templo, que é o nosso organismo físico, a nossa psicosfera. Nós não vamos causar um problema afetivo no nosso semelhante, porque isso acontece muito nessas festas do carnaval, onde pessoas vão, se ligam com outras pessoas, cometem ali todos os atos de conexões físicas, né? Praticam sexo, ficam juntos, e aí depois acaba a ilusão e a pessoa fica lá responsável por ter magoado alguém, por ter iludido alguém. Então, esse dano afetivo
é responsabilidade de quem causou. A pessoa que foi lá, ficou com alguém, por mais que tenha sido no carnaval, mas a pessoa sabia que aquilo ali era só um amor de carnaval. Não, não é bem assim que funciona. Se nós machucamos alguém afetivamente, nós temos aí um compromisso com essa pessoa. Isso entra na nossa continha para acertarmos futuramente. Vamos ter que lidar com isso, né? Então, todas essas questões que acontecem de gravidez indesejada, de pessoas que depois tentam fazer abortos, né? Isso tudo acontece muito nessa época. Na época pós-carnaval, acontecem muitos abortos, homicídios, casos de violência, né? No livro, Nas Fronteiras da Loucura, tem um caso de uma menina que ela sempre visitava uma senhora. E ela tinha que visitar essa senhora justamente nessa segunda-feira de carnaval do Rio de Janeiro, lá na década de 90, que foi quando esse livro foi ditado para Divaldo Franco. E ela foi então visitar essa senhora. E havia uma turba de meninos, garotos, rapazes, que estavam lá muito mal influenciados, né, espiritualmente, e viram a menina e já se esconderam prontos para atacá-la. Então eles atacaram a menina, estavam já segurando a menina pelas mãos, a menina deitada, e eles já iam partir para o ato de violência sexual com essa menina, que entrou em prece. Imediatamente o Dr. Bezerra recebeu aquele chamado através da prece, imediatamente, porque não há prece que não seja ouvida, imediatamente ele foi pessoalmente atender a menina. Então ele intuiu um carro de polícia que estava indo numa direção, ele intuiu que virassem a rua e só por ver a sirene e o barulho do carro, os meninos se assustaram e a garota conseguiu então fugir. Então esses meninos, alguns foram presos, outros fugiram, mas ela conseguiu evitar esse ato de violência. Então, claro que sempre haverão espíritos benfeitores para nos atender, para nos auxiliar. Essas pessoas que frequentam esses ambientes a serviço do bem, sempre tem muitas ambulâncias, muitas pessoas na segurança, algumas mais sensíveis, outras mais firmes, né? Alguns têm que ser bastante firmes para conseguir impor a sua autoridade enquanto seguranças. Sempre teremos os benfeitores espirituais prontos a nos atender, né? No caso desse livro, em que Manuel Filomeno de Miranda narra que haviam muitos postos de atendimento da equipe do Dr. Bezerra, atentos a todos aqueles que oravam, que pediam, mas muitos que não precisariam estar ali e estavam se sujeitando a uma situação de risco. Então é isso, meus amigos. São situações em que nós nos colocamos, são situações de risco. Isso não é apenas nessa festa do carnaval, mas isso em vários outros ambientes que nós eventualmente nos vemos, nos encontramos. Então, quando nós estamos num ambiente onde percebemos que as vibrações estão diferentes, estão pesadas, que as pessoas estão se comportando de uma forma não muito adequada, esse é o momento de nós nos prepararmos, orarmos mentalmente, buscarmos a conexão com os nossos benfeitores e, principalmente, nós estamos vivendo momentos de acentuada influenciação danosa, espiritualmente falando. Muitos espíritos infelizes tentando influenciar a todos com a agressividade, com a calúnia, com a intolerância, de todas as suas maneiras, que a intolerância tem várias maneiras de se expressar, que nós possamos então ficar vigilantes,
quando houver uma discussão, que ela chegue até nós e ali se encerre, que nós não demos o prosseguimento. Quando houver uma fala mais ríspida, que nós tenhamos a palavra pacífica. E todos os convites que nós recebermos para esse tipo de comemoração, onde em nada nos edifica, que nós tenhamos o discernimento com essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá, de verificarmos se é ou não benéfico para a nossa situação, frequentarmos ou não aceitarmos então essa sugestão. Que nós podemos fazer o que bem entendermos, mas as consequências, por vezes, podem se arrastar por bastante tempo. Por vezes, como diz Emmanuel, uma encarnação não é suficiente para nós repararmos os danos de alguns minutos de invigilância. Essa invigilância, então, se traduz nessas situações que a gente coloca como presas fáceis, alvos fáceis para as más influenciações, porque vamos estar numa atmosfera muito contagiante, vamos com certeza nos emaranhar naquela festa, naquela comemoração, naquela batida, daquela dança que é muito bonita, que é muito contagiante, e dali o que poderá mais acontecer? Aí vai depender da nossa firmeza, da nossa moral, da nossa vibração mais interna. Meus amigos, então ficamos com essas reflexões e a sugestão de leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, também Entre Dois Mundos, do mesmo autor, e sempre com a nossa codificação trazida por Allan Kardec. Que possamos cada vez mais nos fortalecermos no hábito da prece diária, da meditação, da autorreflexão, de passarmos alguns minutos conosco mesmo, numa conversa íntima, para que a cada dia tenhamos mais naturalmente esse autocontrole que nós tanto desejamos. Fiquemos todos com muita paz e um ótimo momento de reflexão para todos. Até a próxima!